Oi, professora. Oi, tudo bem, querida? Tudo. E a senhora, como é que tá? Tá tudo bem. Mais enclausurada que nunca, mas tudo bem. É, eu também tô assim aqui. Não, tem que estar mesmo, que as coisas estão piorando de novo. Não querem criar pânico na população, mas na verdade está pior do que quando estava pior da outra vez, né? Os hospitais estão É, da lotados. primeira onda. Essa segunda onda tá. Acho que todo mundo que eu conheço conhece alguém que teve ou que tá. Realmente é bom tomar cuidado. Sair só de máscara, né? Porque álcool gel, que tá preocupante. Então, estamos na nossa reta final aqui, né? Hoje e semana que vem, aí, férias, né? Férias de matemática. É isso que eu ia falar com você sobre as férias e sobre o conselho de classe, porque assim, ninguém falou sobre o conselho de classe. Eu acho que foi dia 7, né? Ou Foi, o não? do primeiro ano foi dia 7, isso mesmo. Isso, mas é porque ninguém falou sobre, enfim, aprovação. E aí eu tô, né, com medo. Não, no conselho a gente viu os conceitos, né? E, na verdade, até deu uma diminuída, teve gente que estava bem na primeira etapa, na segunda nem tanto. Você está ótima, você está super bem. E o que a gente vai Eu fazer? fiquei com medo Porque eu fiquei com medo porque com as matérias do técnico, né? Porque da última vez deu aquele problema. E aí Uhum. eu acho que vai dar de novo problema, né? Mas falaram que provavelmente vai ter uma semana de recuperação ou algo do tipo ano que vem. Isso, Então eu então. não vou ficar assim muito preocupada. É, na, Aí eu é, faço a recuperação. Isso. Teve algumas matérias, pouquinhas, que você não estava com AT, mas bem poucas. É porque dessa vez botaram, o encontro foi no Google Meeting, a tela estava miudinha, eu para conseguir ler aqueles monte de letrinha AT, NAT, AP, né? Mas eu vi que o seu era quase tudo AT. Eu acho que realmente só nas técnicas alguma coisa não estava no AT, devia estar no AP, mas acho que não tinha nada abaixo do AP, não. Aí, no caso, eu não sei se eles vão mandar a planilha para os representantes, que acho que no primeiro eles mandaram, né, a planilha dos conceitos de todas as matérias. Eu acho que devem mandar, não sei. E aí, no início do ano que vem, né, em fevereiro, quando a gente voltar de férias, aí começa a terceira etapa. A terceira etapa, na verdade, a recomendação da direção é que a gente que o pessoal não dê matéria nova, a não ser que não tenha jeito, que né, não conseguimos ver, está na metade, eu tenho que dar mais um pedacinho de matéria, mas a recomendação é que não dê matéria nova na terceira etapa, seja só revisão do que foi visto, né? Porque a gente já não viu de uma maneira normal, né? Então, para rever, para ficar mais bem embasado, e fazer recuperação para quem não atingiu o AT, né? Então, só que aí vai ser recuperação online, com trabalhos online, para quem está acompanhando online. Quem está no tal do NE, que nunca apareceu no online, não tem acesso à internet, ou enfim, não está conseguindo acessar de maneira alguma, esses vão ter que voltar para o presencial no híbrido, e fazer 10 semanas de aula de fevereiro até abril ou até final de março, e fazer provas presenciais, no caso vocês primeiro ano, né? Se for matemática, primeiro ano. Nessas 10 semanas vão ver toda a matéria que a gente viu no online e fazer prova, né? E aí que vai ver o que Meio vai. puxado, né? Bem puxado, né? Bem É. puxado. A gente, inclusive, mudou o presidente da FATEC, né, na semana passada, eu acho, ou semana retrasada, e ele vai fazer uma reunião com todos os professores e funcionários, uma live, na verdade, né, na semana que vem, dia 17. Ontem parece que ele fez um encontro com professores e coordenadores,
E aí, semana que vem, vai ter com todo mundo. Eu não estava nessa, porque eu não sou coordenadora, mas percebi pela conversa de quem era coordenador no grupo de professor que realmente esse presidente veio com a colocação de que quem não participou, não atingir no presencial ou no online, enfim, que vai ter reprovação mesmo. Ele não está com aquele espírito de passar o pessoal de ano, não. Eu acho até estranho, porque todas as redes, está todo mundo assim, como é que eu vou dizer? Meio que afunilando, né? Tipo, É, mas entendo. mas as outras redes todas, todo mundo está assim mais com mais, não é paciência, gente, é complacência, assim, com um olhar mais cuidadoso, né? Porque foi um ano muito complicado, um ano atípico, completamente, enfim, ninguém estava preparado para isso, nem os professores, nem os alunos, nem a estrutura da escola, da rede, na verdade, né? A nossa plataforma não era a plataforma ideal, parece que ele vai mudar, tomara que mude, para uma plataforma que a gente possa fazer a aula de vídeo dentro da própria plataforma, né? Que nem o município tem o tal do Teams, o estado faz pelo Google, né? E tem o Google Meet, mas é um Google Meet que não é aquele gratuito, como é uma conta, né, que o Estado tem, então ele tem um monte de recursos que o gratuito não tem. Então, por exemplo, ele pode gravar a aula, né, o gratuito não. Você pode controlar quem está entrando melhor, né? Enfim. E a Fitec não tinha nada disso, a gente só tinha a plataforma do CCERJ que não tem esses recursos, só tinha como botar material lá, né? E a gente começou a fazer aula online, as escolas, né, da rede começaram a fazer por conta delas, né? Vamos marcar, vamos tentar encontrar as pessoas, mas enfim, parece que ele deve tentar implementar uma plataforma que melhor para a Fitec, né? Mas ele parece que ele veio com esse discurso de, não sei se ele vai mudar, né? De repente os professores colocam que a gente tem que ter um outro olhar e tal, mas a colocação dele é atingiu, passou, não atingiu, reprova. Então, também tem a tal da coisa, a Fitec é uma escola técnica, né? Não é uma escola regular. Então, tem toda essa problemática do técnico que é complicado também depois vocês serem aprovados lá na frente no terceiro ano, ter um diploma de técnico e não ter realmente uma habilidade, né? Então, eu acredito que tem essa preocupação também. Então, enfim, vamos ver, seja como for. Vocês que estão acompanhando, graças a Deus, estão bem, ótimos, mas a gente fica preocupado porque tem muita gente que não conseguiu acompanhar por vários motivos, né? De internet, da própria pessoa, porque é difícil você ter disciplina para acompanhar essas coisas online, né? Tem que ter disciplina para saber qual é o horário, para ficar assistindo até o fim, para fazer o trabalho. Não tem ninguém ali te falando. Você tem que ter a autodisciplina de fazer. E fazer isso com uma matéria, às vezes, é complicado, né? Quando a pessoa está fazendo um curso à distância. Vocês que têm um monte de matéria para gerenciar, nossa, muito difícil. Não é uma coisa assim para qualquer um, não é. Então, realmente, o grosso dos alunos não tem conseguido acompanhar. Fora a questão emocional mesmo, gente. A gente está vivendo num momento que você emocionalmente se sente triste, às vezes para baixo, preocupado, tenso. Tem gente que está com síndrome do pânico, tem várias pessoas que estão mal, porque tem gente mal na família. Então, é claro que isso afeta, né? Ainda mais a pessoa está em casa, ela tem que se autodeterminar para fazer uma coisa, e ela não está com a cabeça boa, não funciona, né? Então, acho que tudo isso deveria ser olhado também, né? Mas vamos ver o que vai dar, né? Enfim, vocês estão botando o nomezinho aí no chat, né? Nem abri o chat aqui. Nome, turma. Então, gente, vamos fazer hoje, a gente vai praticamente terminar o logaritmo, tá? O que vai ficar faltando de logaritmo que a gente não vai ver, só vai ver mesmo no segundo ano? Que é a parte de função logarítmica, o gráfico da função logarítmica, né? A gente até vai ver uns probleminhas hoje que são problemas de função, mas não usa gráfico. Os gráficos a gente vai deixar para o ano que vem. Não é que seja difícil, nem que demore muito, não. Em uma aula daria para ver. Mas é só para não ficar entulhando de matéria, é mais fácil a gente fechar a parte conceitual hoje
Na próxima aula, a gente só faz a lista de exercício para fechar esses conceitos bem. E depois, em fevereiro, a gente vai aprofundando, né, tudo que a gente viu de todas as funções, a função afim, função quadrática, exponencial, e o que a gente tiver visto de logaritmo. E aí, quando chegar o segundo ano, a gente já começa com a função logarítmica. Isso não é um problema, porque, inclusive, em outros anos, às vezes por greve, às vezes pelo perfil da turma que tinha muita dificuldade de acompanhar, a parte de logaritmo acabava não sendo dada toda e a gente completava no segunda série. Isso já aconteceu várias vezes no Ferreira Viana. Então, quanto mais esse ano, que é um ano super atípico, né? Então hoje vamos ver aqui, deixa eu partilhar minha tela com vocês. Vou botar aqui no OneNote. Eu vou fazer como a gente fez da outra... O que eu fiz aqui, gente? Cliquei no... Não, fui para outro lugar, vim para uma sessão nova aqui. Como a gente fez na outra aula, eu vou ficar mudando da apostila do site para esse material aqui que o professor Clóvis fez, que é um material que ele apresentou em PowerPoint, tá? Então, porque tem hora que os exercícios daqui estão mais fáceis, tem hora que o de lá está mais fácil. É sempre bom de começar do mais fácil para ir para o mais difícil, né? Então, eu vou ficar zanzando para lá e para cá. Esse material da segunda parte dele começa com uma propriedade aqui, que é a propriedade da mudança de base. Vou voltar aqui no anterior, só para a gente ver as 4 propriedades, relembrar, né? Dos logs, ó, essas 4 aqui que a gente viu na aula passada. Logaritmo, quando eu tenho uma multiplicação de 2 números, então log do A vezes B na base N, eu posso separar isso em 2 logs, log de A mais log de B. E aí a gente só tem que tomar cuidado com 2 coisas. Primeiro, a soma, então vai virar, a multiplicação vai virar uma soma. A multiplicação aqui não é uma multiplicação de log de A vezes log de B, é log de um número só que vai virar 2 logs, tá? Tomar cuidado, porque se tiver escrito assim, log de A vezes log B, isso aqui não tem propriedade dessas para isso, tá bom? Isso aqui é log de um número na base B, e aí a gente pode abrir isso em 2 somas. Da mesma forma, o log da divisão de 2 números vai virar uma subtração de 2 logs, né? Vou separar esse número aqui, esse número que está como uma divisão, em uma subtração de logs. O log da potência de um número vai virar multiplicação, esse número aqui que está na potência vai multiplicar o log. A gente hoje vai, inclusive, passar por um exercício em que está assim, log ao quadrado de x. Aí, isso aqui não é o log de x ao quadrado. Não é diferente. Aqui é o x, que é o número que está ao quadrado. Nesse aqui, a gente pode usar a propriedade. O 2 vai lá para frente, vai ficar log de x. Aqui é o log que está ao quadrado, é o resultado que está ao quadrado, tá? E aí a propriedade não é essa daqui não, tá bom? Então, essas eram as 3 propriedades. Vamos aqui, então, para a segunda parte. Espera aí, não tinha mais nenhuma, não? Acho. Ah, tá. Tinha uma que ele fala... Não, isso é consequência da definição. Tá. Então, vamos aqui para a segunda parte. Mudança de base, então, vai ser assim. Ó, há situações em que precisamos mudar a base de um ou mais logaritmos. E, para isso, utilizamos a seguinte propriedade. Então, suponha que A, B e C sejam números reais positivos, o A é diferente de 1 e o B diferente de 1. Então, tudo aqui que a gente está falando, esses números logaritmandos todos positivos, e os que, por acaso, se tornem base, tipo o A e o C, o A e o B, também tem que ser diferente de 1, porque quando é base, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Então, a gente vai transformar aqui log de C na base A, vai virar o log de C nessa nova base B sobre o log de A na base B.
Vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui ele já dá um exemplo mais sofisticado, então vamos para o exemplo que está na apostila do site. Depois a gente volta nesse exercício. Ó, aqui ele está falando das 3 propriedades, ó, da multiplicação, que vai virar soma, a da divisão, que vai virar uma subtração de 2 logs, a da potência, que vai virar uma multiplicação aqui. Essa aqui eu não falei, não, mas não precisa muito não, porque usando as outras você chega nela. E aqui, a gente não chegou a fazer esse exercício, não? Achei que a gente tinha feito. Vamos fazer a mudança de base, depois eu faço os anteriores, então. Aqui, ó. Vamos escrever o log de 6 na base 8 usando o logaritmo na base 2. Então, a ideia é mudar isso aqui para a base 2. A fórmula diz o seguinte, log de C na base A, eu quero mudar para uma base B, então eu vou escrever log de C na base B, divisão log de A na base B. Então, essa é a formulinha. Vou fazer isso aqui com esse log de 6 na base 8. Então, a gente vai escrever isso como log de 6 na nova base que a gente quer, que é 2, dividido por um outro log, que vai ser o log do 8, nessa nova base 2. Pronto, já mudei a base. Nesse aqui, até dá para melhorar um pouquinho aqui o de baixo. Porque log de 8 na base 2 vai ser 3. Como é que a gente pode pensar? Lembra que eu falei, né? O logaritmo, ele é uma operação que ele não é uma operação direta, né? Ele é que nem a divisão. Quando a gente divide um número lá, sei lá, 24 dividido por 8. Ah, isso vai dar 3. Por que 3 vezes 8 dá 24? O log é a mesma coisa. Log de 8 na base 2 vai dar 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, né? Quando eu penso no log, eu tenho que pensar qual é o número que elevado aqui. Se eu fizer 2 elevado a esse número, vai dar 8. Esse número é 3. Então, ó, log de 8 na base 2 vai dar 3. Se a gente não sabe quem é, como é que a gente faz? Usa a definição. Ai, que parece. A gente usa a definição, bota igual a x, não sei quem é, vou chamar de x. E aí a gente faz esse aqui, base elevada a esse, igual a esse. Então, vai ser 8 é igual a 2 elevado a x. Então, eu vou fatorar 8 é 2 ao cubo. Aqui, 2 elevado a x, já está na mesma base. Então, é porque o x é 3, tá? Mas a perguntinha que a gente se faz é essa. 2 elevado a que número que vai dar esse daqui? 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, esse daqui dá para simplificar essa expressão colocando isso aqui sobre 3. O de cima não teria como resolver direto, porque eu não tenho um número inteiro bonitinho que eu de cabeça saiba que 2 elevado a esse número vai dar 6. Não dá para fazer, né? Então, a gente vai deixar assim mesmo, a não ser que apareça o que vai aparecer no exercício que está aqui na apostila do professor Clóvis, ó, que é exatamente o que eu pulei, ó, esse aqui. Calcule log de 6 na base 2, sabendo que o log de 2, aí ele deu um valor para o log de 2 e deu um valor para o log de 3. Esse log que ele deu, está dado aqui, essa informação dada, ele não botou a base. Se ele não botou a base, é porque é base 10, é aquela que a gente não escreve, né? Não precisa escrever. Então, aqui é base 10. Só que a gente tem que calcular esse aqui, que está na base 2. Então, para eu poder calcular usando a informação que ele deu, eu tenho que passar para a base 10, que a informação que ele deu está na base 10. Então, vou passar aqui, log de 6 na base 2, vamos passar para a base 10. Aqui ficou ruim, né? Tá com essa linha aí no meio, deixa eu fazer aqui do lado. Log de 6 na base 2, então vai ficar, quero passar para a base 10, então vai ficar log de 6 na base 10, que eu não preciso escrever, sobre o log de 2 na base 10. Aí daqui a gente pode
O log de 2 eu já posso até substituir pelo valor dado, ó. O valor dado é 0,3. Log de 2 vale 0,3. Então, eu já posso substituir aqui. O de cima, ele não deu o log de 6. Mas como ele deu o 2 e o 3, eu posso escrever o log de 6 como log de 2 vezes 3. E aí eu tenho uma multiplicação de números aqui. Multiplicação de números eu posso usar a propriedade. Vai ficar log de 2 mais o log de 3. Isso tudo está sobre o 0,3. Agora já dá para substituir. Então, a gente substitui o log de 2 pelo 0,3, o log de 3 por 0,4, que foi dado aqui no enunciado, 0,4, e isso tudo vai ter que dividir por 0,3. Então, aqui em cima dá 0,7 e aqui embaixo dá 0,3. Bom, esse negócio de misturar escrita decimal com fração não é bem visto em matemática. Então, vamos transformar isso tudo aqui em fração para ficar uma coisa, uma forma só, tá? 0,7 é 7 décimos. 0,3 é 3 décimos. Então, a gente tem uma divisão de fração. Divisão de fração, ó, divisão aqui. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, que é a fração que está em cima. Multiplica, vou inverter, então, em vez de 3 décimos, vai ficar 10 terços. Nessa multiplicação, dá para cortar o 10 e ficou, então, 7 terços. E acabou. Então, aquele log de 6 na base 2 vai dar 7 terços. Cadê? Aqui, tá? Tá vendo? Quando a gente tem um número, 2 elevado aqui, número que vai dar 6. Poxa, não dá para eu pensar no número inteiro. Não ia ser um número inteiro, né? 2 elevado a um número inteiro dá só aquelas potências de 2 bonitinhas. Esse aqui não ia dar inteiro, não dá para fazer de cabeça. Aí a gente também tem que usar aí essas informações, propriedades, tarará, e chegamos a esse número aqui, 7 terços. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui na apostila do site para fazer os outros que estavam antes, que a gente tinha pulado. Esses 3 exemplos aqui, ó. Escreva os logaritmos a seguir na forma de um único logaritmo. Então, vamos usar as propriedades para escrever como um único logaritmo. Ele não quer que resolva para dar um número, ele quer que junte isso em um log só. Então, nesse aqui, ó, a gente tem uma soma de logs. Soma de log não dá para eu fazer nada. Dá para eu fazer se for soma de números. Deixa eu ver, alguém botou alguma coisa no chat aqui. Ah, tá, só o nome, ok. Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Letra A. O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode, os dois estão na base 3, eu posso juntar, né? Eu posso juntar isso aqui. Se é uma soma, eu vou fazer o contrário. Uma soma de logs, eu posso juntar em um log só. Log de 8 na base 3, mais log de 10 na base 3. Eu tenho 2 logs, eu posso juntar em um log só da multiplicação desses dois números. 8 vezes 10. Isso tudo na base 3. Então, isso aqui vai dar o log de 80 na base 3. Como ele quer que escreva em um único logaritmo, pronto, já escrevemos em um único logaritmo. Chegou aqui. Aqui eu estou usando a propriedade ao contrário, né? Pode explicar as propriedades 3 e 4? Tá. Deixa eu voltar aqui. Propriedade 3 e a 4, na verdade, eu não falei dela. Eu não falei porque eu acho que é muita enrolação para a cabeça, tá? Ainda mais do jeito que está escrito aqui. E você não precisa, se você usa as outras, isso aqui vai sair automaticamente. Até no material do professor Clóvis, ela está um pouco menos enrolada, que ele botou aqui como caso particular.
log de B na base A é o inverso do log de A na base B. Ou seja, se eu troco aqui o logaritmando com a base, na verdade eu tenho o inverso do logaritmo, 1 sobre aquele logaritmo. Mas você não precisa se preocupar, porque exatamente ele é um caso particular das outras. Então, se você sabe as outras, você vai saber esse aqui, tá? E aqui, então, com esse A elevado a N... Aliás, está até errado aqui. Isso aqui não é N, não. Isso aqui é M. Isso aqui é um M. O certo é log do A elevado a M de B. Aí sim, isso aqui vai inverter aquele número de lá. Mas não precisa escrever, não precisa se preocupar com a 4, não. A 3 é a seguinte, ó. Vamos só repetir aqui. A primeira, eu tenho uma multiplicação numérica, isso pode virar uma soma de logaritmos. Ou o contrário que a gente acabou de fazer, a gente tinha uma soma de logaritmos que estão na mesma base, A, e juntou e virou uma multiplicação numérica aqui, tá bom? Um log de uma multiplicação numérica vira uma soma de logs, tudo na mesma base. Propriedade 2, se você tem uma divisão numérica, ela vira uma subtração. Ou o contrário, se você tem uma subtração na mesma base, você pode pegar esses dois números e colocar eles como um log só e eles formando uma divisão. Na propriedade 3, a gente tem uma potência de um número tipo... Deixa eu botar um exemplo aqui. Ó, log de 7 elevado ao quadrado na base 2. Então, esse 3 ao quadrado, não, ao cubo, né? 7 elevado ao cubo na base 2. Esse 3 aqui, que está na potência, ele pode vir aqui para frente. Eu posso reescrever isso como 3 vezes o log de 7 na base 2. Ok? Essa é a terceira propriedade. Então, eu tenho um número elevado a uma potência, essa potência vira uma multiplicação do logaritmo. Tá? Isso é útil porque, normalmente, nos problemas, eles dão os valores do log, e não, por exemplo, do número ao cubo. Então, você bota o número aqui para frente e multiplica pelo número dado no exercício. Vamos ver aqui a número 2. Vê se ficou melhor. Tem mais alguém perguntando coisa no chat. A senhora explicou as propriedades 1 e 2 hoje. Não, na verdade, eu falei, só relembrei, né? Para a gente poder ir revendo. A gente vai ver isso hoje várias vezes na aula, tá? Que esse fechamento vai misturar todas as propriedades, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Letra B. Novamente, a gente tem uma soma, tá na mesma base 2. Então, não preciso fazer mudança de base, posso usar a ideia de escrever um log só. Deixa eu botar aqui, log 2 de 30. Está somando com o log 6 na base 2. Essa soma eu posso escrever como um log só da multiplicação desses números, o 30 vezes 6. Tudo continua na base 2. Então, isso aqui é o log de 3 vezes 6, 18, 180 na base 2. Ok? Já escreveu o objetivo do exercício, ele escrever como um log só, já está. Ó, a letra C, 4 vezes o log de 3 na base 4. Então, a letra C, 4 vezes log de 3 na base 4. Eu quero escrever isso como um log, sem nada multiplicando ele. Então, esse número que está multiplicando vai passar aqui para a potência. Então, isso aqui vai virar log de 3 elevado a 4 na base 4. Esse 4 veio aqui para cima. Pronto, já estou como um logaritmo só. E não 3 vezes um logaritmo, né? Pronto. Que é a aplicação aqui das propriedades. Essa aqui a gente já fez. Deixa eu ver, antes de fazer essa, deixa eu ver se tem uma. Tem mais aqui. Tem, ó, esse exemplo 10 aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo 10. Deixa eu só abrir um pouco de espaço, que está meio grudado aqui. Bastante. E deixa eu botar aqui no cantinho. Deixa eu botar até mais para baixo mesmo, para não confundir com aquele.
Exemplo 10. Log de A na base B é 4. Isso ele deu, informação dada. Vou botar em vermelhinho aqui. Log de A na base B vale 4. E aí ele quer que calcule log... Deixa eu ver aqui do que era mesmo. De B elevado a 6 e a base ficou A ao quadrado. B elevado a 6 e a base está A ao quadrado. Bom, aqui a informação que a gente tem está na base B. Então, eu tenho que passar o que a gente quer calcular para essa base B. Vamos usar, então, mudança de base. Como é que muda a base? O logaritmando vai para cima. Então, aqui vai ficar B elevado a 6. Na base B, porque eu estou mudando para essa base, que é a base que eu quero. Embaixo vai ficar, então, log do A ao quadrado, que era a base, vai passar a ser logaritmando na nova base B, que é o que eu quero, que é a base que a gente tem. Tá, e o que dá para fazer aqui? Vamos melhorar agora. O de cima, eu posso tirar esse 6 aqui e botar aqui para frente, porque ele é potência. Então, aqui vai ficar 6 vezes log de B na base B. Sobre... Mesma coisa posso fazer com esse 2 aqui da potência do A. Ele vem aqui para frente, vai ficar 2 vezes log de A na base B. O de cima, gente, vamos ver quanto é que vai dar. Ó, log de B, usando a definição de logaritmo. Qual é o número que elevado a B vai dar B? É 1. B elevado a 1, que é B, né? Não lembrou disso? Faz no cantinho lá, ó, log de B na base B. Isso até tem uma propriedade que já diz de cara que é 1. Mas se não lembrou da propriedade, não lembrou de fazer o raciocínio de cabeça, faz a continha. Bota o x lá, não sei quem é x, b elevado a x igual a b. Então, a gente vai ter que b elevado a x igual a b. Esse b não está elevado a nada. Esse nada aqui é 1, né? Então, é porque o x é 1. Então, eu posso trocar aqui por 1. Então, vai ficar 6 vezes 1. Embaixo vai ficar 2 vezes... O log de A na base B foi o que ele deu no problema. Vale 4. Então, é só substituir. E agora fazer a conta. Então, aqui vai ficar 6 sobre 8. Aliás, dava até para simplificar aqui. Mas a gente simplifica agora. Divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Acabou. Então, a resposta é 3 quartos. Ok? Esse era o exemplo 10. Deixa eu ver o que tem mais exemplo aqui. Ó. Ah, tá. Aí aqui, o professor Clóvis colocou numa ordem um pouquinho diferente da ordem que está na apostila, mas é a mesma coisa. Ele começa a falar de equações logarítmicas, que na verdade a gente já começou a fazer na aula passada. Então vamos só rever aqui, não entendeu o final? Deixa eu ver aqui. Sobe. Aqui, ó. Então, ele quer que calcule isso aqui. Está na base A ao quadrado. Só que a informação dada do problema está na base B de bola. Então, eu tenho que passar, a primeira coisa a fazer é passar para a base B. Como é que a gente passa para muda de base? Foi a primeira coisa que a gente viu na aula de hoje, que era essa fórmula aqui, né? Então, aqui fica o C em cima, o A, que era a antiga base, vai virar o logaritmando de baixo. E a gente passa na nova base aqui, né? Fica uma divisão nessa nova base aqui de logaritmos, uma divisão de logaritmos na nova base. Então, foi isso que eu fiz no início. Então, aqui ficou log de B elevado a 6 na nova base B e o log de A ao quadrado na nova base B. Mudei de base, já fiz mudança de base. Desse aqui, a gente usa a propriedade de tirar essa potência do número e ela vem para frente multiplicando. Foi o que aconteceu aqui, tá?
Mesma coisa eu fiz com esse daqui de baixo. Esse 2 veio para frente multiplicando. Aí daqui para cá eu troquei, eu substituí o log de b na base b por 1. Por quê? Aí eu fiz até a continha dele aqui, porque b elevado a x é igual a b, pela definição do log, né? Não sei quem é, bota aqui um x, esse número elevado a esse tem que ser igual a esse. Então, o b elevado a x tem que ser, para ser igual a b, só se o x for igual a 1, né? Esse b que não tem nada, o expoente é 1. Então, aqui eu troquei isso por 1. Aqui entrou 1 por causa disso. Na de baixo, o log de A na base B, isso aqui é o que ele deu aqui de informação. Isso aqui é o 4. E essa é a informação que foi dada. Aí substitui aqui. Aí virou número, continha numérica pura. Ah, ok. Tá? E aí foi só terminar, fazer 6 vezes 1, 6, 2 vezes 4, 8 e simplificar. Bom, então, voltando aqui nas equações, na explicação que está nesse material aqui, ele está falando aqui, equações logarítmicas são equações que envolvem logaritmos, né? Resolver uma equação logarítmica é determinar o valor ou os valores da incógnita que tornam a sentença verdadeiras. Na verdade, isso é a definição de qualquer equação, né? Resolver uma equação é você determinar o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, achar o x da questão, né? Para resolver uma equação logarítmica, pode-se adotar o seguinte procedimento. Aí aqui ele botou a coisa na forma tipo a receita de bolo, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. A gente até já tinha feito isso, eu vou mostrar o que a gente fez na aula passada, a gente já fez resolvendo por esses passos. Primeira coisa, a gente vai ver a condição de existência, ou seja, a restrição. Porque para ter um log, esse número aqui tem que ser positivo, logaritmando, né? Tem que ser maior que zero. E a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Né? Isso a gente viu por causa da exponencial, né? Por causa da coisa do todo número, zero elevado a qualquer número dá zero, então vai andar o troço. E aqui a base também, mesma coisa, e se ela for 1, vai dar sempre 1, então não resolve. Então, as duas condições de existência são essas. Esses dois números têm que ser positivos, e esse da base, além de ser positivo, não pode ser 1. O x aqui pode ser qualquer negócio, tá? Aí, primeiro, a gente faz a condição de existência, que é a restrição, vê o que não pode, aí a gente resolve a equação. E, por último, a gente vê se as soluções que a gente teve na equação realmente satisfazem a condição de existência, a restrição que a gente tem. Então, vamos ver aqui. Ele deu aqui 3 equações. Deixa eu fazer a primeira aqui do lado, as outras eu vou fazer embaixo. Vou fazer essa aqui. Aqui uma setinha vermelha mesmo. Põe. Então, vamos fazer aqui essa. Ó, ele até dividiu, em vez de botar tipos, né? No material que estava na apostila, ele botou como tipos. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês, ver se vocês lembram. Aqui, ó. Aqui estava o tipo 3, foi a única que a gente não fez. A gente fez aqui tipo 2, equação que envolve a igualdade de um logaritmo e um número. Basta usar diretamente a definição. Então, eu tenho log de alguma coisa igual a um número. É isso que está aparecendo aqui, ó. Log de alguma coisa igual a um número, tá? Então, aqui a gente usa a definição de logaritmo. O que a definição de logaritmo diz? Que a base elevado a esse daqui é igual a esse. Então, essa é a equação exponencial que a gente vai ter. Então, x vai ser igual a 4 ao quadrado. 4 elevado a 2 igual a x, x igual a 4 ao quadrado. Então, x é igual a 16, acabou. Fim. De fato, 4 elevado a 2, né? Qual o número que elevado a 2 que vai dar 16? Ou melhor, se eu tenho 2, é porque esse número é 16, né? Vamos aqui para o segundo. Mesma coisa, log de alguma coisa igual... Ah, desculpa, esqueci de fazer a condição de existência, porque ela era tão... Só tinha um x aqui, né? Esse número aqui, que está no logaritmando, o que estiver aqui tem que ser positivo. Então, a nossa condição de existência, que ele chama de CE, e lá no material da apostila estava só como restrição,
é apenas que x tem que ser maior que zero. Esse aqui é maior que zero. Então, tá ok. Esse aqui é solução, satisfaz. Então, a solução disso aqui é 16. Fim. Ó, nesse outro aqui, determine o conjunto de solução da equação tal. Eu não vou sair resolvendo, eu vou primeiro ver a condição de existência. Deixa eu fazer esse aqui embaixo, porque esse é maior. Exemplo 12. Então, vamos fazer aqui log na base 6 de x ao quadrado menos x. Isso tem que dar 1. Então, primeira coisa, vamos ver qual é a restrição, qual é a condição de existência. O que está no logaritmando, que é o x ao quadrado menos x, tem que ser positivo. Esse material aqui do professor Clóvis, ele volta e meia, vocês vão ver que os exercícios voltam para coisas que caem em função do segundo grau, que é para forçar a gente a fazer uma revisão mesmo. Então, ó, a condição de existência, vou botar ela em azul. Douglas chegando. Então, a condição de existência é que isso aqui seja positivo. X ao quadrado menos x tem que ser maior que zero. Bom, se fosse uma de primeiro grau, eu podia passar o troço para lá e já resolvia. Como é uma de segundo grau, para a gente determinar se é positivo ou negativo, a gente vai ter que fazer estudo de sinal para ver se é positivo ou negativo. Para fazer o estudo de sinal, a gente vai achar as raízes, ou seja, igualar a zero. Resolver essa equação de segundo grau. Ó, essa é incompleta. Não vou usar Bhaskara, porque como ela é incompleta, eu posso botar aqui o x em evidência. Aqui vai sobrar um x, aqui vai sobrar 1. É mais rápido. Se não lembrar como é que faz fatorando, gente, usa a Bhaskara. Pega isso aqui, vê lá quem é A, B, C. O A vai ser 1, que é o termo que está acompanhando aqui o x ao quadrado. O B é menos 1, o C é 0, porque não tem. E aí acho o delta e resolve. Eu vou fazer assim, colocando em evidência que é mais rápido. Então, aqui o x, que é esse termo aqui, se um produto dá 0, é porque ou um dos dois é 0. Ou esse aqui é 0, ou o x menos 1 é 0. Então, ou o x vai dar 0, ou x vai dar 1. Eu vou passar esse menos 1 para lá. Já acabou? Não! Tem que fazer estudo de sinal, não é só achar as raízes. Então, aqui, como é que faz o estudo de sinal? Tem que fazer um esbocinho do gráfico, só um esboço básico, não precisa achar vértice nem nada. Para isso, a gente tem que ver se a parábola é para cima ou para baixo. Essa parábola é para cima, porque o A é positivo, o termo em x ao quadrado é positivo, ela é uma parábola para cima. Como ela tem duas raízes, ela vai cruzar o eixo x em 2 lugares, exatamente nessas raízes. Coloco as raízes em ordem crescente, primeiro 0, depois o 1. E aí a gente bota os sinais. Ó, esse pedaço aqui está acima do eixo x, esse pedaço em azul, então aqui é positivo. Esse pedaço está para baixo do eixo x, então aqui a função é negativa. De novo, ela volta a ficar positiva. E aí a gente vai olhar lá. Na restrição, ele quer o quê? Que seja maior que zero, ou seja, ele quer os valores positivos. Onde é que tem mais quando o número é antes do zero? Israel chegando, ou quando o número é maior que 1. Aí vocês podem pensar, ué, o número é menor que zero, x menor que zero vai dar positivo? Olha só, vou pegar um valor menor que zero e vou mostrar que funciona. Vamos pegar um menos 2, por exemplo. Ó. Se x for igual a menos 2, vou substituir lá na expressão. A expressão era x ao quadrado menos x, né? Se o x for menos 2, olha o que acontece. Menos 2 ao quadrado menos o menos 2 vai dar, aqui vai dar 4 positivo, menos com menos vai dar mais 2, e o resultado dá 6 positivo, tá vendo? Então, o que ele quer que seja positivo não é o x, é a expressão. E a expressão é positiva para números
menores que zero, porque aí vai ficar o quadrado aqui, e aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, ok? Ela só vai dar zero se você tiver números entre o 0 e 1. Aí vai dar zero não, perdão, vai dar negativo se tiver entre 0 e 1. Então, a gente vai querer números menores que zero ou números maiores que 1. Essa é a condição de existência. Então, a gente vai resolver agora a equação logarítmica e ver se ela satisfaz aquilo ali. Como é que a gente resolve? Usa a definição do log. 6, que é a base, elevado a 1, tem que ser igual ao x2 menos x. Então, 6 elevado a 1 igual a x ao quadrado menos x. Então, 6 elevado a 1 é 6. Isso vai ser uma equação de segundo grau, gente. Mas para eu achar o a, b e c desta equação, eu tenho que igualar a zero, tá? Deixa eu passar o 6 para lá. Em vez do x e o outro x para cá, vou passar o 6 para lá. Então, aqui vai ficar x2 menos x menos 6. Vou achar o A, B e C dessa daqui. Então, o A vai ser 1, B menos 6, menos 1, e o C, que é o termo independente, menos 6, né? Então, A acompanha o x ao quadrado, B é o coeficiente do x, e o C é o termo independente. Vou achar o delta, relembrando, delta é B. Essa aqui é completa, não dá para fazer colocando em evidência. Até podia tentar fazer por soma e produto, né? Mas agora eu vou fazer essa por baixo, que era mesmo. B2 menos 4AC. Delta, então, vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 6. Então, o delta vai ser 1, menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar mais 24. 6 vezes 4, 24. Então, o delta é 25. Então, o x é menos b mais ou menos raiz de delta. Semana passada, meu filho, eu e meu filho, a gente estava vendo um texto que falava que a gente descobriu que acho que é só aqui no Brasil que a gente chama essa fórmula de Bhaskara. Eu fiquei, a gente estava vendo, né, que tem textos até em inglês, eles só chamam isso de fórmula de resolução da equação quadrática ou fórmula quadrática. O Bhaskara, aí a gente foi pesquisar para ver, né? E a gente viu que, na verdade, o Bhaskara, que foi um matemático hindu, ele resolvia equações, problemas que caíam em equações de segundo grau, mas ele não achava as duas raízes, porque aqui a gente acha duas, né? Ele achava só uma. E ele não usava exatamente a fórmula, assim como a gente viu, né? Fora que ele também não foi ele que descobriu, ele mesmo colocava nos textos dele que isso eram coisas que ele já tinha aprendido de outros matemáticos, mas aí perdeu-se na história quem foi o primeiro que pensou nisso, né? Mas, enfim, essa equação, essa fórmula não é chamada de fórmula de Bhaskara em nenhum lugar do mundo. Ai, ai. Eu e meu filho, poxa, a gente foi enganado até hoje, não sabia. Então, vamos resolver aqui a fórmula quadrática. Vai ficar menos b, o b é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2 vezes o A, que é 1 positivo. Acho que essa dava para fazer por soma e produto. A próxima eu vou tentar fazer por soma e produto. Então, aqui vai ficar 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, agora a gente vai fazer as duas raízes. Vou precisar de mais espaço para cá. Ver se dá pra... Não foi. Mas... Pronto. Então, aqui eu vou dizer x' vai ser 1 mais 5 sobre 2. E o x, duas linhas, é 1 menos 5 sobre 2. Esse daqui vai dar... Vai dar 6 sobre 2,
aqui vai dar 3. Vou tentar apagar esse troço aqui. Então, aqui vai dar 3, uma das raízes é 3, e a outra vai ficar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, a gente tem duas raízes, uma menos 2 e a outra 3. Para saber se elas são solução, tem que olhar lá nas restrições que a gente fez do condição de existência. Na condição de existência, cadê? Aqui, ó. Ele tem que ser menor que 0 ou maior que 1. Todas duas servem. O menos 2 é menor que 0 e o 3 é maior que 1. Então, as duas, nesse caso, são solução. As duas servem para resolver essa equação. Então, solução 3 e menos 2. A ordem não importa. Aí, aqui não é para ordenado, não, gente. Aqui é conjunto. Então, é assim. Ok? Então, ó, deixa eu voltar lá em cima no texto para a gente ver exatamente o que a gente está fazendo. Ó, os passos, tá? Então, a gente viu condição de existência, resolveu a equação e depois viu se satisfazia a condição de existência. Às vezes não satisfaz. O que acontece quando não satisfaz? A solução é vazia, não tem solução, tá? Vamos fazer agora a 12, determinar o conjunto... Ah, não, a 12 é essa que a gente acabou de fazer. Vamos fazer a 13 aqui, ó. Log na base 5 do log de x na base 3, isso é igual a 1. Parece enrolado, mas não é não. Não é tão enrolado quanto parece. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais de espaço. E vamos lá para 13. Exemplo 13. Então, é o log na base 5 do log de x na base 3, e isso aqui é igual a 1. Então, é igual a um número. Vamos usar a definição do logaritmo. Então, aqui, 5 elevado a 1 tem que ser igual a esse troço aqui do meio. Então, a equação que a gente vai ter vai ser... Só que agora eu vou botar isso aqui na frente. A ordem não importa, mas acho que fica mais bonitinho se colocar assim. Isso aqui é 5 elevado a 1, que é igual a 5. Vou botar aqui. Tá, e aí? E aí a gente usa a definição de novo. Para eu achar o x... Ai, gente, desculpa, esqueci de novo de fazer a condição de existência. Só quando tem x simples, volta e meia eu esqueço. Então, ó, para a condição de existência, o que tem que ter? Isso aqui tem que ser positivo. Para que isso aqui seja positivo e funcione, o que tem que acontecer? Esse x aqui tem que ser positivo. Então, a nossa condição de existência é que x seja maior que 0. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 3 elevado a 5 é igual a x. Ou x é igual a 3 elevado a 5. Aí tem que calcular 3 elevado a 4 é 81, né? Então, esse vai dar 81 vezes 3. Deixa eu só fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. E 81 vezes 3, 243. Então, x é 243. Como 243 é positivo, satisfaz a condição de existência, porque ele só queria que fosse positivo, né? A C era maior que 0, então isso é solução. Solução 243. Vamos para o próximo. Esse foi o 13, então aqui já acabou. Aí eu vou ter até espaço demais. Deixa eu puxar o texto para cima agora. O texto não está vindo. Resoluções de equações redutíveis a uma igualdade
entre dois logaritmos de mesma base. A gente viu isso também na aula passada, que era a equação aqui nesse material da apostila, ela estava como tipo qualquer coisa, tipo... Blá, 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 blá. Não, número, acho que era essa aqui, ó. Ele botou como tipo 1, em que eu tenho log na mesma base de um outro log na mesma base, basta igualar aqui os dois logaritmandos, tá? Era o tipo 1. Então, vamos fazer ela aqui. Determinar o conjunto de solução, tal. Então, a primeira coisa é condição de existência. Deixa eu abrir espaço aqui embaixo. E aí tem que ver a condição de existência dos dois logaritmandos. Aqui, exemplo 14. Log x ao quadrado mais 3x menos 1. E aqui na base 4. Do outro lado, está na mesma base 4. 5x menos 1. Então, o que é a condição de existência? Esse aqui tem que ser maior que 0, diferente de 1, mas já está numérico, então não precisa se preocupar. Esse tem que ser positivo, esse tem que ser positivo. Então, vamos resolver as duas condições de existência aqui. X ao quadrado menos 3x mais 1 tem que ser positivo. Mais 3x menos 1 tem que ser maior que 0. Tem que fazer estudo de sinal. Para saber se é positivo ou negativo, tem que fazer o estudo do sinal. Para fazer o estudo do sinal, vamos igualar a 0 e achar as raízes. Depois faz aquele esbocinho do gráfico. E aí que a gente vai ver o que vai ser positivo ou não. Vamos botar aqui o A, B e C. Então, o A é 1, o B é 3, o C é menos 1. Fazer o delta. B2 menos 4AC. Então, vai dar 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui o delta vai ficar 3 ao quadrado é 9. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar mais 4. Então, o delta é 13. Não tem raiz exata. Mas não tem problema, tem raiz. Vamos lá. Aí o x, então, é menos b, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 13, sobre 2 vezes o a, que é 1, então vai dar 2 aqui. Então, a gente vai ter duas raízes. X' e x2'. X' vai ser o menos 3 mais raiz de 13 sobre 2, e o x, duas linhas, vai ser o menos 3 menos a raiz de 13 sobre 2. Bom, mas quando a gente faz isso, a gente está procurando o esboço do gráfico, né? Esse gráfico aí vai ser uma parábola para cima, porque o A é 1, né? O A é positivo, ó. O A é 1. Termo x ao quadrado positivo, parábola sorridente para cima. E vai ter duas raízes, essas duas raízes estranhésimas, mas vai ter duas raízes. Aqui vem primeiro, é que vai subtrair, né? Porque vai ficar com um número bem negativo. Então, é essa aqui, menos 3 menos raiz de 13 sobre 2. E a outra é essa daqui, menos 13 mais raiz de 13 sobre 2. Bom, e vamos botar os sinais. Antes desse valor estranho, é positivo. Entre esses dois, negativos, e depois positivo. Agora, vamos só para ter uma ideia de que mais ou menos que número é esse. Ó, a raiz de 13, deixa eu botar aqui embaixo. A raiz de 13, ela está entre a raiz que a gente conhece de 16 e a raiz de 9. Ou seja, essa raiz de 13 é um número 3, alguma coisa, né? Porque a raiz quadrada de 9 é 3.
E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso aqui é 3 e alguma coisinha. 3 é tipo 3,5, digamos, que fosse 3,5. Então, aqui seria menos 3 com o 3,5 daria um meio, um restinho aqui em cima positivo. Esse restinho ainda divide por 2. Ou seja, esse número é um número pequenininho, perto do zero. Positivo, mas pequeno. É um número menor que 1. 1 está para cá. E esse aqui é o simétrico dele. Então, aqui vai ser menos 3, vou somar com, sei lá, menos 3,5 mais ou menos, vai dar menos 6,5 mais ou menos, e dividido por 2 dá mais ou menos uns 3, né? Sei lá, vai dar 3 e alguma coisa. Então, aqui para cá eu estaria um menos 4, por exemplo. Então, só para a gente ter uma localização disso, tá? Aí agora vamos para o próximo. Ainda tem que fazer esse outro aqui, ó. A outra CL. Ele tem que satisfazer isso e 5x menos 1 também tem que ser positivo, porque ele é um logaritmando. Então, aqui 5x vai ter que ser maior que 1. Ou seja, x tem que ser... Essa aqui, gente, não precisa fazer estudo de sinal, tá? Porque é de primeiro grau, não é de segundo grau. Então, essa eu posso fazer direto, tipo uma equação mesmo, passando para lá. Se fizer como estudo de sinal, fazer o estudo da reta, né? Essa reta está subindo, para cá é menos, para lá é mais, acho a raiz, também dá certo, mas não precisa fazer tudo isso se ela é de primeiro grau. Pode fazer direto. Então, aqui vai ficar 1/5, ou seja, x tem que ser maior que 1/5. Como a condição de existência tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo, aí é a coisa de pensar, né? Por exemplo, se tivesse dito assim, ó, x tem que ser maior que menos 1, e depois a gente tivesse visto que o x tinha que ser maior que 3. Se eu pegar um x maior que 3, já serve, ele já vai ser maior que menos 1. Tá? Eu pego na interseção, esse aqui já é maior, já serve, então eu posso abandonar isso aqui e pegar só esse que já vai servir para os dois, ok? Então, nesse caso, a mesma coisa. Vamos ver, aqui ele está falando que x tem que ser maior que 1/5. 1/5 é 0, qualquer negócio. Eu acho, o 1/5, ele é maior já do que esse resultadinho aqui, que é bem, bem pequenininho, né? Então, 1/5 deve estar para cá. Como ele está falando que o x tem que ser maior que 1/5, esse x aqui vai servir para os dois, tá? Então, eu abandono isso, porque se ele for menor do que essa raizona aqui estranha, ele não vai ser maior que 1/5, não serve. Se ele for maior que essa raiz estranha, mas antes do 1/5 também não serve, então só vai servir se for maior que 1/5. Melhor, porque aí a gente fica com uma restrição mais fácil de visualizar. Então, a gente vai usar esta restrição aqui. Quando a gente solucionar, tem que ver se o resultado é maior que 1/5. Então, agora vamos resolver a equação. Como é que a gente resolve? Se tem log dos dois lados, pode abandonar os logs e igualar os dois logaritmandos. Deixa eu fazer isso aqui para o lado. Eu acho que fica melhor, né? Vou puxar aqui uma setona vermelha. E vamos fazer aqui para o lado. Então, aqui a gente vai ficar com x ao quadrado mais 3x menos 1 é igual a 5x menos 1. Ó, só isso. Já está no log na base 4, né? Cancela, cancela. Esses dois têm que ser iguais. Equação de segundo grau de novo. Tem que igualar a zero. Vou passar tudo que está do outro lado para cá e igualar a zero para poder resolver. Então, aqui vai ficar x2 mais 3x menos 1 menos 5x mais 1, isso é igual a zero. Aí, aqui, vai cancelar esse 1 com esse menos 1. Vai ficar aqui x ao quadrado, não vai somar com ninguém. 3x com menos 5x dá menos 2x, igual a zero. Tá, eu posso, essa aqui é incompleta, vou fazer pelo método mais rapidinho, botando x em evidência. Aqui vai sobrar x, aqui vai sobrar 2. Isso tem que ser igual a zero.
Então, ou o x é 0, ou o x menos 2 é 0. 0. Ou seja, o x é 2. Então, a gente tem duas possibilidades de raízes. Ou x0 ou x2. Vamos lá na condição de existência. Ó, o x tem que ser maior que 1/5. Então, esse aqui não serve. É menor que 1/5. Adeus para você. Sobrou apenas na nossa solução x igual a 2. Tá? Então, a solução é 2. Fim. Só esse aqui. Deixa eu ver. Não, tem ninguém perguntando nada no chat. Tudo bem, gente? Se tiver muito rápido, quiser que repita alguma coisa, só pedir, só falar aí, tá? Essa foi a 14. Vamos fazer a 15 agora, ó. A 15 é uma resolução de equação usando um artifício. Então, essa aqui tem uma parecida aqui no site, que está um pouquinho mais fácil, que a gente também não fez, exatamente por causa disso, que era o conteúdo mais para frente, é essa aqui, ó. Ele colocou aqui no site como equação do tipo 3. Equação que é necessário fazer uma mudança de incógnita. Aqui está mais fácil de visualizar, eu acho. Ele botou aqui log de x na base 4 ao quadrado, menos 3 vezes o log de x na base 4. Gente, aqui é o log que está ao quadrado. Então, aqui não dá para usar aquela propriedade como se fosse o x ao quadrado. Se fosse o x ao quadrado, eu podia pegar esse 2 e botar lá na frente e dizer que isso aqui é 2 vezes log de x na base 4. Aqui não. Aqui é o logaritmo todo que está ao quadrado. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. Igual a gente faz com função biquadrada, né? Quem viu biquadrada, viu que a gente podia fazer, e nas equações exponenciais também teve umas que a gente usava mudança de variável. Então, aqui, ó, vamos trocar log de x na base 4 por y. Então, aqui eu vou escrever essa formulinha, mas no lugar de log de x na base 4 vai entrar y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 3 vezes y igual a 4. Equação de segundo grau de novo. Tem que igualar a zero antes de achar o A, B e C. Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. Agora dá para achar o A, B e C. Essa eu vou tentar fazer por soma e produto para ir mais rápido e para vocês relembrarem como é que faz por soma e produto. Ih, rapaz, bagunçou tudo que estava aqui. Peraí. Deixa eu desfazer o que eu fiz. Volta. Eu acho que estava aqui. Não. Não, estava aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele aqui para o lado, para não bagunçar isso tudo, porque depois eu vou mandar, ver se eu mando a tela para vocês, senão vai ficar tudo bagunçado para baixo. Então, vamos fazer aqui para o lado. Deixa eu puxar isso aqui para o canto. A gente tem bastante espaço para o lado para resolver. Tá, então vamos ver aqui. Quem é o A, B e C aqui? A, B, C. O A é 1. O B é menos 3 e o C é menos 4. Então, vou fazer por soma e produto. Vamos lembrar como é que é a formulinha? A formulinha da soma das raízes é menos B sobre A. Formulinha do produto das raízes é C sobre A. Então, aqui a soma das raízes vai ser menos 3 sobre 1. E o produto das raízes vai ser menos 4 sobre 1. Menos 3 vai dar 3 sobre 1, que vai dar 3. Menos 4 sobre 1 vai dar menos 4. Quando a gente faz por soma e produto, a gente sempre começa do produto.
Porque esse resultado que está aqui, gente, não é ainda as raízes. Aqui é a soma das duas dá isso, e a multiplicação das duas vai dar isso aqui. Não são as raízes ainda. Então, aí a gente vai olhar para o produto e vai pensar, bom, que números que a gente conhece que multiplicados dão 4? Bom, a gente tem 1 e 4 e 2 e 2. Ah, mas não é 4, é menos 4. Então, a gente tem as possibilidades de sinal. Puxar para lá. Então, a gente tem menos 1 e 4 ou 1 e menos 4. Todos os dois, se eu multiplicar, vai dar 4 negativo. Menos 2 e 2. Bom, aí o 2 e menos 2 é a mesma coisa, né? 2 e menos 2. Tá. Dessas 4 opções de possibilidades de raízes, a que a soma é 3 é essa aqui, né? Porque vai ser 4 menos 1 dá 3. Esse daqui, se eu somar as duas, vai dar menos 3. Essa aqui, se eu somar, vai dar 0, que é a mesma coisa dessa, né? Menos 2 com 2 dá 0. Então, as duas raízes que a gente tem, os dois y, vão ser menos 1 e 4. Então, a gente tem o y1 igual a menos 1 e y2 igual a 4. São os dois y que a gente tem. Só que eu não quero o y, né? A gente estava resolvendo uma equação com log de x. Tenho que achar o x. Vou voltar aqui, ó, a equação era... Deixa eu botar lá em cima. Ai, desculpa, de novo eu esqueci, gente, caraca. Esqueci de fazer a restrição, né, antes de começar a resolver, sair resolvendo. A restrição é, esse daqui tem que ser maior que 0, que é o mesmo desse aqui, então ele até já botou aqui, ainda bem que ele já tinha feito. Só serve número negativo. Ah, e o y é negativo, não importa, eu estou vendo que o x que tem que ser positivo. Então, vamos ver, voltar aqui na substituição. A gente tem que log de x, né, substituindo, a gente tem que log de x na base 4 é o y. Então, a gente vai ter essas duas possibilidades. Ou o log de x na base 4 vai dar menos 1, ou o log de x na base 4 vai dar 4. Ok? Nesse primeiro caso aqui, quanto é que vai dar x? Ó, 4 elevado a menos 1 é igual a x. 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1 inverte, ele não fica negativo, ele vai ficar 1/4. Se for 4, a gente vai ter 4 elevado a 4 é igual a x. Então, x é igual a 4 elevado a 4. 4 elevado a 4, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 16 por 16, acho que é 256, se eu não me engano. Então, o x aqui vai dar 256. Se vocês quiserem, confere aí só porque eu fiz de cabeça para fazer mais rápido. Eu acho que é isso, tá? Aí a gente vê, bom, achei o x. Agora eu olho lá na minha condição de existência. A condição de existência diz apenas que ele tinha que ser positivo. Os dois são positivos. Então, os dois são solução. Ok? Então, a solução... Peraí. Esse aqui é o de cima, esse é o de baixo. E aí, a solução são as duas, 1/4 e o 256. São as duas soluções do problema. Ok? Esses probleminhas que aparecem, que envolve alguma coisa do segundo grau, sempre dão mais trabalho, né? Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui, esse aqui. Tá, vou fazer esse aqui do pH.
Vamos fazer esse aqui do pH. Ó, probleminha que envolve logaritmo. Logaritmo muitas vezes aparece em questões de química. Quem vai estudar qualquer coisa relacionada à química tem que estar por dentro de logaritmo, porque ele aparece muito nesses cálculos, tá? E como é que é? Em questões de medida de terremoto, né? Aquela escala Richter também tem a ver com logaritmo. Então, vamos ver aqui, ó. Essa é uma questão do Enem. Define-se o potencial hidrogeniônico, que é o famoso pH, de uma solução como um índice que indica sua acidez, neutralidade ou alcalinidade. Então, se é ácido ou se é básico, né? Se é ácido ou básico. Esse índice é encontrado da seguinte maneira: o pH é o log de 1 sobre H+, sendo que esse H+ é a concentração dos íons de hidrogênio na solução. Tá? O pH de uma solução... Ah, tá. E ele quer uma resposta, né? Ele quer o pH, ele está dizendo que o pH de uma solução, ele quer o pH de uma solução em que a concentração de hidrogênio é 1 vezes 10 a menos 9. Então, aqui ele até já dá uma dica lá no material. Substitui o valor de H+ na fórmula do pH. Então, vamos fazer aqui o pH, então, que a gente quer achar, vai ser o log de 1 sobre... 1 vezes 10 a menos 9 é 10 a menos 9, né, gente? Esse 1 com a vírgula aí é o 1 mesmo, é aquele mesmo 1 normalzinho. 1 vezes qualquer coisa é o próprio, então isso aqui é 10 a menos 9. Vou deixar aqui direto só 10 a menos 9. Tá, como é que a gente calcula esse logaritmo? Ó, esse log, observa que esse log aqui não tem base, então ele está na base 10. É a base 10. Eu vou tentar separar, então, isso aqui é uma divisão. Vamos separar essa divisão em 2 logs. Então, vai ficar log de 1 na base 10, menos o log de 10 a menos 9 na base 10. Tá? Estou usando a propriedade que a subtração vira uma divisão numérica. Um log de uma divisão vira 2 logs de uma subtração. Log de 1 na base 10 vai dar, vamos lembrar aí, ó, qual é o raciocínio que a gente tem que pensar? 10 elevado a que número que dá 1? 10 elevado a 0, né? 10 elevado a 0 dá 1. Se não lembrar, usa a definição de logaritmo lá no cantinho, ó. Log. Tem até uma propriedade, né? Consequência da definição. Log de 1 de qualquer base dá 0. Mas se você não lembra... Faz lá no cantinho, lá, log de 1, não sei quem é, vou chamar de x. Aí eu vou fazer a base, e não tem a base, então é 10 a base. Aí eu vou fazer 10 elevado a x, tem que ser igual a 1. 10 elevado a x é igual a 1. Eu tenho que escrever na mesma base essa equação exponencial para poder achar o x. 1 na base 10 é 10 elevado a 0. Então, o x é 0. Já está aqui na mesma base. Então, o x é igual a 0. Ok? Então, isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Adeus. Isso vai dar 0. Ai, não. Não quero com preto. Quero com vermelho. Vermelhinho. 0. E esse outro aqui? Esse aqui a gente pode usar a propriedade, né? Esse menos 9, que é uma potência numérica, pode vir aqui para frente e virar uma multiplicação. Então, isso aqui vai ser menos o menos 9 vezes log de 10. Menos 9 é 9. Então, isso aqui dá 9 log de 10. O log de 10 é log de 10 na base 10. Se é log de 10 na base 10, quando os dois números aqui são iguais, isso aqui dá 1. Porque, né? 10 elevado a 1 que vai dar 10. Se não lembrar, faz no cantinho lá, ó. Log de 10. Não sei quem é. Vou chamar de x. Aí eu tenho que fazer... Ih, não tem a base. É porque a base é 10. Aí a gente vai fazer 10 elevado a x igual a 10. Então, 10 elevado a x é 10.
Não tem expoente aqui. É o quê? 1. Então, é porque o x é 1. Então, esse log de 10 aqui vai dar 1. Então, vai ficar 9. Opa! 9 vezes 1, que é 9. Então, o pH que a gente estava procurando é 9. 9 é bem perto, ou ele é muito ácido ou ele é muito básico. Eu já não me lembro quem fica na extremidade. Ó, vocês que estão estudando química aí que devem saber. Aqui tem um outro também que a gente não resolveu, uma outra equação, ó, do tipo 4, que utiliza propriedade de logaritmo ou mudança de base. Ah, aqui não está usando mudança de base. Mas a gente vai precisar de usar propriedade, porque para a gente poder igualar os dois lados que tem log, a gente tem que estar com uma coisa assim, ó, log de blá, 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 tem que ser igual ao log de outra coisa. Aí eu jogo os log fora, já está na mesma base aqui, tem que ser a mesma base, aí eu vou jogar fora e vou perceber que o meu blá, blá, blá aqui é igual a esse outro lado aqui. Ok? Só que aqui eu não tenho um log, eu tenho 2. Então, a gente vai ter que juntar isso aqui para poder igualar lá. Mas antes é aquilo que a professora Fernanda volta e me esquece, tem que fazer a restrição, que é a condição de existência. Qual é a condição de existência? Esse número tem que ser positivo, esse número tem que ser positivo, e esse x aqui também tem que ser positivo. Então, vamos ver aqui o que estava lá na apostila. 2x menos 3 maior que 0. Achou aqui o x maior que 3 meios. X mais 2 maior que 0, achou que o x tem que ser maior que menos 2, né? Passou o 2 para o outro lado. É tudo de primeiro grau, então não precisa fazer estudo de sinal. E aqui apenas x maior que 0. Fazendo a interseção dos três, basta que ele seja maior que 0, né, gente? Esse símbolo aqui de cabeça para baixo, ele é o símbolo da intersecção em matemática. Deixa eu botar em outra cor. Símbolo da interseção. Interseção é o que tem em comum. Interseção. Tá? Então, se eu tiver 3 conjuntos aqui, em verde. O que eles têm em comum os três? Os três, só essa parte aqui de dentro. Tá? O que está em comum que funciona para os três ao mesmo tempo? O x ser maior que 0. Se ele é positivo, ele já vai ser maior que menos 2. Se ele é positivo, ele já vai ser maior que o menos 3 meios. Então, a gente só vai olhar esta restrição aqui. Essa condição de existência aqui. Ok? Então, agora vamos resolver lá essa expressão aí, ó. Vou ter que juntar, deixa eu botar ela inteira aqui, log 2x mais 3 mais log x mais 2, isso é 2 vezes log x. Então, a gente vai usar as propriedades dos dois lados para deixar isso como um log em cada lado para poder jogar o log fora e ficar só com uma equação em x. Aqui é uma soma. Soma vira multiplicação. Então, aqui vai ficar log de 2x mais 3 vezes x mais 2. Pronto, juntei esses dois valores em um logaritmando só. Do outro lado, eu tenho 2 log x. Eu não quero nada multiplicando log x. Eu quero só log x. Então, o 2 que está multiplicando vai aqui para cima na potência. Então, isso aqui vai virar log de x ao quadrado. Está tudo na base 10. Eu tenho um logzão aqui e um outro log aqui do outro lado na base 10. Pode jogar a base fora. Então, a gente já pode igualar o 2x mais 3 vezes x mais 2 é igual a x ao quadrado. Aí, aqui, desse lado aqui, tem que fazer distributiva, gente. Multiplicação, não tem jeito. Ó, chuveirinho. Pam, pam. Aqui vai dar... vai ficar 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 2 vai dar 4x.
Aí eu vou fazer a distributiva do 3. 3 com x, 3 com 2. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 2 dá 6. Aí já vou passar esse x ao quadrado logo para frente, porque já vi que ela é de segundo grau, então vai ter que igualar a zero mesmo. Vou botar esse aqui para cá. Ele vai ficar menos x ao quadrado. E isso tudo é igual a zero. Vamos continuando aqui. 2x ao quadrado menos x ao quadrado sobra 1x ao quadrado. 4x com 3x vai dar 7x. Menos 6. Isso é igual a zero. Então, vamos ver quem é A, B e C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, 1. O B é o termo que acompanha o x, 7. O C é o termo independente, não tem x, menos 6. Posso até fazer, quer dizer, sempre dá para fazer o Bhaskara, ou seja, a resolução de equação quadrática, mas aqui acho que dá para fazer por soma e produto também. Vou fazer por soma e produto aqui, ó. Lembrando, a soma das raízes é menos b sobre a, o produto das raízes é c sobre a. Quando é que a gente desconfia que dá para fazer por soma e produto? Porque, infelizmente, nem todas dão para fazer. Quando o a é 1, porque aí aqui essa fração não vai ficar fração, aí fica um número inteiro e aí dá para você tentar pensar em que número que serve. Então, aqui, menos b sobre a vai ser menos 7 sobre 1, que é menos 7. E o c sobre a vai ficar menos 6 sobre 1, que é menos 6. Começando sempre do produto, porque somas que dão 7 tem um monte. Produtos que dão 6 já tem bem menos. Então, é mais fácil da gente começar do produto. Números que... Esquece o sinal de menos. Por enquanto, vamos pensar num produto positivo. Números que, quando eu multiplico, dão 6. 1 e 6. Sempre tem o 1 e o número, né? 1 e 6. E 2 vezes 3. E acabou. Não tenho outras opções. Só que ele não quer 6 positivo, ele quer 6 negativo. Então, eu tenho menos 1 e 6. E o 1 positivo com menos 6. Eu tenho menos 2 e 3. E o 2 positivo com menos 3, ok? 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, qual que vai dar menos 7? Ai, minha tela até escureceu aqui, que é porque meu computador está precisando de carregar. Só um minutinho, gente. Ai. Pronto. Aqui vai dar 7 positivo. 6 menos 1 dá 7, não serve. Esse aqui, menos 6 com 1 que serve. Esse vai dar menos 7. Então, é essas duas aqui que são as raízes, tá? Os outros não vai servir, porque aqui, por exemplo, vai dar menos 1. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 7. A única que dá a soma que ele quer são essas duas aqui. Então, a gente tem essas duas possibilidades para o x. O x' vai ser 1 e o x, duas linhas, vai ser menos 6. Vamos ver lá as condições de existência, ver se tudo serve. Ó, a condição de existência era x ser positivo. Então, não vão servir as duas. O menos 6 não serve. O menos 6 não serve. Cadê aqui? Ó? Esse aqui, ok. Esse aqui não serve. Não é maior que zero. Então, a nossa solução é apenas 1. Solução. Ok? Bom, do material da apostila, a gente fez tudo. Fizemos tudo resolvido. Todos os exercícios. Sobrou apenas a lista de exercício mesmo, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Tem 8 exercícios aqui, um da PUC, um da SESC Rio, um da Universidade do Rio Grande do Sul,
enfim, outros exercícios de log. Do material do professor Clóvis, a gente não fez essa, né? Não, acho que não fez a 15. Deixa eu ver aqui. Não, nem a 15, nem a 16, aí acabou. Então, faltaram 3 daqui e a lista de exercícios. Podemos fazer, então... Deixa eu parar de compartilhar, stop share. Podemos fazer, então, esses na próxima aula, tá? Então, o que a gente viu de logaritmo, então, que vai ficar aqui, fechou o primeiro ano? A definição do logaritmo, as consequências e as propriedades. E aí todos os probleminhas que envolvem esse tipo de coisa, que é o grosso mesmo do logaritmo, é o que cai mesmo, é isso. A parte de função logarítmica a gente vai ver, então, só na segunda série, no ano que vem, depois de abril, tá bom? Ok, gente? Alguma pergunta? Todo mundo botou seu nome no chat com a turma, que eu tenho que passar para a professora Neide, que o pessoal quer a Neide. Queridos, então aula que vem, sexta-feira, nosso último encontro desse ano, tá bom? Aí depois a gente vai ter aí as diretrizes para ver como é que a gente volta em fevereiro, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu até parar, eu acho que eu estou gravando, né?